Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou Isaac Macedo e eu estou aqui com esse curso de SQL, indo do zero até indo lá para frente, lá para o avançado. Eu estou aqui aprendendo, tudo que eu estou aprendendo eu estou colocando aqui para vocês, tudo que eu estou aprendendo eu quero passar esse conhecimento para frente, sem querer depois vender curso, não é a minha intenção. A minha intenção é só passar conhecimento, tá? E hoje, nessa aula, eu vou ensinar sobre o Having, que é, sim, uma ferramenta de condição que se usa depois do Group By. Nós temos o Where, que eu ensinei em aulas anteriores, que é uma condição que é uma ferramenta de condição, né, que ajuda a otimizar as tabelas, mas ela é utilizada antes do Group By. Ela pode ser utilizada sem Group By, tá? Mas uma vez que você utiliza o Group By, que eu ensinei na aula anterior, você tem essa possibilidade de fazer essa condição com o resultado do agrupamento, fazendo isso depois, no caso do Group By, colocando o Having. Vamos, sem mais delongas, aprender como fazer isso. Vamos lá colocar aqui o Select e dessa vez eu vou usar a tabela clientes. Vamos lá. Aqui eu vou colocar aqui um exemplo para vocês o seguinte. Eu vou aqui calcular, temos aqui o sexo masculino e feminino, e eu quero saber qual é a média da renda anual que tem aqui na tabela entre, né, as mulheres e os homens, né, no caso, o sexo masculino e feminino. Eu quero saber a média de renda anual. Né? Isso pode ser importante numa situação em que eu precise saber o quanto, né, desses clientes tem uma quantidade de renda X, e aí eu posso fazer campanhas para mulheres e para homens. Né? Existem tipos de campanhas diferentes, existe campanha para os dois, enfim. Mas aí é uma realidade de uma empresa que se pode saber desse tipo de informação para poder, de repente, fazer uma campanha de marketing, né, ou saber fazer aí quais tipos de produtos pode vender para homens e para mulheres, enfim. Existem as possibilidades e eu vou fazer aí essa média, tá bom? Então, vamos lá para isso aqui, né? Tem essas coisas, gente. Não sei se vocês estão escutando, tá? Mas acontece. Mas vamos lá voltar à nossa aula. Então, temos aqui o Select. Vamos colocar aqui o Tab, né, para organizar. E vamos colocar aqui sexo, tá? E a gente vai colocar aqui o Average, que é a média. Quem não viu aqui a aula sobre funções de contagem, cálculo ou função de agregação, que chamam por aí, coloquem aí, tem aulas anteriores que eu ensino, tá? Tem o average, que é a média, o sum, que é a soma, o mínimo, o máximo, e o count. E aí, nesse caso, nós vamos querer fazer um average. Queremos fazer um average, que é uma média da renda anual, tá? Da renda anual. E aí, a gente pode colocar aqui um S, né? Para colocar o apelido. Vamos colocar o apelido aqui de média de renda entre média de renda entre os sexos, tá? E a gente colocou aqui from clientes, né? Que é a nossa tabela. E aí nós vamos aqui colocar o Group By. O Group By, no caso, a gente quer fazer, né? A nossa referência é a tabela sexo, né? Porque a gente quer saber qual é a média de homens e mulheres. Então, o nosso Group By, ele vem na questão da tabela de sexo.
desculpa aqui, né? Group by. Tabela de sexo. E a gente vai colocar o nosso order by, que é uma pegadinha aqui importante, que vai ver depois, tá? Mas o order by é para organizar, tá, gente? A gente já viu ordem alfabética, né? Do maior para o menor, do maior para o menor. A gente já viu isso aí em outras aulas. Então a gente vai ver aqui. Essa é a média de renda entre os sexos, né? E tá aqui esse número tudo quebrado aqui, tá? Em outras aulas, né, a gente vai ensinar a dar uma melhorada nisso aqui, nessa aparência, né? Não fica essa coisa tão quebrada, mas isso aí é para outra aula e o importante é que você veja aí. Logicamente, eu precisaria de um order by? Não, não precisa, porque o F vem antes do M, eu sei disso, né? O feminino vem antes do M na questão da ordem alfabética, mas estou falando aqui que a gente pode usar, uma vez que tem tabelas maiores, tem mais informações, enfim. Mas eu coloquei aqui o order by de propósito por conta de uma situação. Nós vamos aqui querer fazer um having em que a gente veja que é uma condição através dessa informação que a gente só conseguiu por conta do group by. Então, é por isso que tem um having. Um having ele só funciona através de uma condição que foi feita no group by. E existe uma outra coisa diferente entre o having e o where, que são duas funções que fazem essas condições. O where é como se ele tivesse feito condições individuais. Individuais a gente fala no sentido não de que seja uma coisa só, porque a gente já viu do where tem o and, tem o in, tem o or, tem também o between e tem o like, que eu vou ensinar em outras aulas depois, que são coisas para melhorar, para deixar ainda mais otimizada essa condição. Mas quando a gente fala nessa questão individual, é que no caso do having, ele é utilizado e ele é permitido e ele é feito para usar as funções de agregação, função de contagem, função aí de cálculo que eu falei nas aulas anteriores. Enquanto o where não faz essas funções de agregação. Então, existe essa diferença. E eu vou colocar aqui para vocês na questão do having. E eu vou apagar esse order by aqui. Depois vocês vão saber por quê. E aí, nós temos aqui o having. Vamos colocar aqui average, renda anual. Você também pode colocar o apelido que foi colocado, tanto faz, tá? E nós temos aqui o average renda anual. Ele tem que ser maior ou igual a 60 mil. 60 mil. Por quê? Porque nesse cálculo, óbvio que a gente já sabe que é isso aqui, tá? Mas vamos supor que a gente tem uma tabela com mais informações, que não seja só homens e mulheres, tem muitas informações. Então é importante fazer essa questão aí dessa otimização, né, dessa condição, melhor dizendo, porque você teria muitas informações aqui, muitas médias, mulheres de 18 a 30 anos, homens de 16 a 25, homem de 40 a 50, vamos supor que tivesse muita coisa aqui. A gente fazendo essa situação dessa condição, melhoraria muito as nossas informações, a gente não precisaria ficar calculando um por um. E aí, por que eu apaguei o group by? Porque o order by, melhor dizendo. Porque o order by, ele sempre tem que estar por último nesses casos, tá? É muito importante. Tem que estar por último, ele não pode estar à frente. Então, eu apaguei o order by, tá? E aí a gente vai fazer o nosso cálculo aqui. Saiu, no caso, o masculino, só está o feminino, porque o feminino é o único que está maior
ou igual a 60.000, tá? Então, recapitulando, o having, ele serve sim para utilizar essas funções aqui de agregação, de cálculo, de contagem. Ele sempre é utilizado após o group by, porque ele só pega as informações que foram agrupadas, né? E ele tem essa função aí muito parecida, né? Igual ao where aí, de trazer condições. Mas esse é o plus, né? Que ele faz uma condição através de um agrupamento. Isso é muito legal. Então vamos lá para a nossa recapitulação. Olha só, a gente tem aqui 6 aulas, mas olha, a gente já colocou aqui o select, a gente já colocou aqui funções de agregação, né, de contagem e de cálculo, enfim. Nós colocamos o grupo by, nós colocamos o having, nós colocamos um order by numa mesma, no mesmo código. E você também poderia colocar o where, não era necessário aí, porque senão ficaria com muito preciosismo, mas o where pode ser colocado aí também. Então, quando você for fazer o exercício aí em casa, você pode colocar o where sempre antes do group by, né? Se você quiser criar outras condições aí, vai ser muito interessante. E na próxima aula vamos falar sobre os arredondamentos, né? Funções de arredondamento que vão ser importantes nesse caso aí de pegar um average com, por exemplo, tá? Um average com esses números todos quebrados aí, e a gente vai fazer aqui um arredondamento, tá? Então é muito importante essas funções aí para deixar a coisa mais organizada, você entregar aquele relatório que realmente seja uma coisa que, pô, ninguém vai ficar vendo esses números todos quebrados, né? Então, na próxima aula, fica aí que eu vou te ajudar nessa situação, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.